profeta Ezequiel, capítulo 22. Versículo de número 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Quantos a encontraram, digam amém. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quantos podem dizer amém? Olha o texto: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Coloque a sua mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, fala conosco. Amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor. Nós estamos numa noite de celebração da ceia do Senhor, e eu sempre menciono que a ceia do Senhor é a maior festa da igreja cristã. E nesta noite eu quero falar de um tema que há muitos anos atrás eu ministrei sobre este assunto, e eu gostaria de falar sobre o homem que Deus procura. O homem que Deus procura. É muito interessante Deus usar a expressão eu busquei, eu procurei, considerando que Ele sabe onde estão os tesouros da terra. Ele sabe onde estão os tesouros escondidos. Daniel diz que o Senhor sabe o profundo e o escondido, e com Ele mora a luz. O apóstolo João diz que para Deus não há treva nenhuma. O salmista, no Salmo de número 139, quando fala da capacidade de Deus de prescrutar, de conhecer, de averiguar, diz: ainda que eu ponha no abismo a minha cama, até lá o Senhor me alcançará. E ainda que eu me esconda em meio às trevas, até lá a tua luz me guiará. Então, como é que Deus usa através de Ezequiel a expressão procurei, busquei? Na verdade, se nós analisarmos o contexto histórico de Ezequiel capítulo 22, vamos perceber que o povo de Judá está em cativeiro babilônico. Ezequiel, um homem de sangue nobre, de família real, está entre os cativos e desenvolve o seu ministério junto ao rio Quebar. Ele revela isso no capítulo 1 e no capítulo 2.
neste texto, precisamente do capítulo 22 de Ezequiel, o Senhor revela o seu cuidado em buscar no meio do povo de Judá alguém que se posicionasse como sacerdote, como intercessor, como instrumento de para-raio, a fim de que a ira de Deus não se manifestasse acerca de Judá e o cativeiro fosse evitado. Acontece que quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que no cenário de Israel, Deus contava com 3 classes de pessoas. Eram os reis, ou a corte, os príncipes, os profetas e os sacerdotes. E quando lemos todo o capítulo 22 de Ezequiel, percebemos que o Senhor, antes mesmo de permitir que o cativeiro ocorresse, Ele faz uma inspeção em Judá, no intuito de identificar alguém com quem ele pudesse contar para salvar a nação da sua tragédia iminente. E se o irmão ler o capítulo 22 de Ezequiel, vai perceber que o Senhor foi na corte. Ele foi em busca dos príncipes de Jerusalém, aqueles que governavam a cidade, e o texto diz que o Senhor percebe que eles estavam com as suas mãos manchadas de sangue, comandavam julgamentos injustos, no qual o pobre, o mais fraco era punido, e o mais poderoso levava vantagem. E o Senhor então não pôde contar com os príncipes e com os reis de Judá. Quando o Senhor sai da corte, ele vai ao templo, na busca pelos sacerdotes. Se na corte não há um homem para interceder por Judá, o Senhor vai àqueles que comandavam o culto judaico. E ao chegar no templo, o texto revela, o Senhor percebe que também os sacerdotes não podiam se colocar na brecha, porque eles levavam ao altar sacrifícios detestáveis, ofereciam no altar de Deus o cordeiro manco, a ovelha manchada, e o Senhor diz, também com eles eu não posso contar. Então o Senhor deixa os príncipes, a corte, deixa o templo e os sacerdotes, e vai às montanhas em busca dos profetas de Judá. Deus queria de alguma forma e por alguma razão usar alguém para salvar a Judá do cativeiro. Mas o texto diz que quando o Senhor chega aos profetas, eles também não podiam ser usados para tal missão, porque eles estavam transmitindo ao povo mensagens mentirosas, mensagens do seu próprio coração. Diziam ao povo em nome de Deus aquilo que Deus não havia dito. Como entre os príncipes, entre os sacerdotes e entre os profetas, o Senhor Deus não encontrou a ninguém. O texto vai revelar no capítulo 22 que Deus começou a caminhar pelas casas de Jerusalém, pelas residências. Ele queria usar alguém. Provoca aí seu vizinho e diz para ele: Deus quer usar alguém. Deus quer usar alguém.
Só que a Bíblia diz que o Senhor chega nas casas de Judá e os filhos não honravam os pais não respeitavam aos seus filhos. A prostituição cultual, a idolatria e os ritos pagãos haviam tomado conta das casas e das famílias de Judá. É neste momento que o Senhor Jeová emite um lamento, e no seu lamento ele diz: eu busquei dentre eles um homem que se colocasse perante mim, que tapasse o muro, que se colocasse na brecha por causa desta terra, para que eu a poupasse, ou para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nós precisamos entender que Deus não precisa de um grande exército para promover um grande avivamento. Ele precisa de um coração incendiado pela sua presença e apaixonado pela sua pessoa. Lembro-me agora quando Golias, em 1 Samuel capítulo 17, desafiando a Israel para a batalha, a fala de Golias é: se houver em Israel um homem capaz de lutar comigo e prevalecer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Deus está precisando e procurando alguém que queira, alguém que se disponha, alguém cujo coração esteja inflamado pela chama do Espírito Santo. Já citei aqui a fala de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, quando ele pregava em Chicago e dizia: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que se entregar nas suas mãos sem reservas. Naquele culto de Spurgeon em Chicago, quando ele termina a sua pregação, diz o testemunho que levantou-se um jovem da zona rural, baixinho, rechonchudo, bochechudo, sem aparência física qualquer. Ele se aproxima do pregador e diz: ore por mim. E o pregador pergunta: por quê? E ele diz: porque eu quero ser este homem que o Senhor acabou de falar. Dwight Lyman Moody era o nome daquele rapaz que antes de morrer, em pleno século XVIII, ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Porque se você se entregar na mão de Deus e disser para Ele: usa-me, Ele vai te usar, porque é isto que Ele quer fazer. Tem alguém aí que pode dizer amém e glória a Deus? Agora, qual é o perfil do homem que Deus está procurando? Quais são as características desse homem que Deus quer usar para ser instrumento de um poderoso avivamento entre os homens? Com certeza, Deus não está priorizando um homem baseado na sua aparência, baseado na sua elegância, nem baseado na sua inteligência. Deus está procurando um homem cujo aspecto preponderante, predominante, é o aspecto espiritual, a condição de sua alma, a sua disposição de se render a Ele. Então eu vou destacar aqui algumas qualidades do homem que Deus está procurando, e nesta noite traga cada uma dessas qualidades para o seu coração. Diga ao Espírito Santo:
aplica em meu coração estas verdades. Faz de mim um instrumento de poder para a glória do teu nome. Então, em primeiro lugar, Deus está procurando um homem arrependido, como Isaías. Deus está procurando alguém que se coloque diante da sua santidade e renda-se à sua soberania. Enquanto lia hoje e bisbilhotava velhas anotações, eu encontrei uma anotação que eu fiz alguns anos atrás sobre os pecados que afrontam a santidade e os pecados que afrontam a soberania de Deus. Os pecados que afrontam a sua santidade são pecados perdoáveis. Os pecados que afrontam a sua soberania são pecados que colocam o homem no contraponto, do outro lado, na oposição de Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E é por causa dessa santidade de Deus que Isaías tem a visão do capítulo 6 do livro que leva seu nome. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça, diz Isaías. E eu vi serafins, que com duas asas cobriam os rostos, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Coloque assim a sua mão no peito, por favor, e vamos juntos com os serafins, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê isto, ele cai por terra e diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías diz: voou para mim um dos serafins, com uma tenaz, trazendo na tenaz uma brasa viva, e este tocou-me os lábios e disse: o teu pecado foi perdoado, e a tua iniquidade foi tirada. Só então Isaías ouviu a voz de Deus bradando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia! O homem que Deus procura é o homem que se curva diante da sua santidade, não se debate com a sua soberania. No Salmo de número 32, versículo 5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Eu dizia no meu coração: confessar-te-ei os meus pecados, e tu perdoarás as minhas transgressões. Se você já foi lavado, banhado, purificado no sangue de Jesus, Deus está contando com você para uma grande obra na terra, para a glória do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar,
O homem que Deus procura é um homem quebrantado como Davi. Quebrantamento chama a atenção de Deus e atrai a sua compaixão. No Salmo de número 51, versículo 17, o salmista diz: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O que é quebrantamento ali, no texto hebraico? Quebrantar ali é despedaçar, esmiuçar, virar pó. Literalmente é se render. Quando o profeta Natã vai conversar com Davi acerca do seu pecado com Batseba, que resulta na morte de Urias, tão logo Davi é confrontado, ele cai e diz: pequei contra o Senhor. Esse quebrantamento de Davi, todas as vezes que ele se curva, atrai a presença de Deus. O irmão vai perceber, quando Davi é ungido rei sobre Israel, segundo Samuel capítulo 5, a Bíblia diz que os filisteus vieram todos contra Davi para matá-lo, a partir do versículo 16 e 17. E o texto diz que quando Davi sabe que os filisteus estão vindo contra ele, está escrito assim: e desceu à fortaleza e chorou. Ora, Davi não chorou quando era menino na frente de Golias. Davi fica 15 anos fugindo de Saul e ninguém vê o texto dizendo: Davi chorou. Agora ele é rei, tem o exército inteiro à sua disposição. Por que Davi chora? Não era o caso de Davi se levantar, arregimentar o exército e dizer: vamos resolver esse negócio. Ele desce à fortaleza e chora. Por quê? Porque quando o seu coração é quebrantado, quanto mais Deus te promove, quanto mais Deus te abençoa, mas você encontra o caminho do quebrantamento e da rendição. Aleluia! Provoca teu vizinho e diz para ele: se for necessário, chora. Se for necessário, chora. Aleluia! Então, Deus está procurando um homem arrependido como Isaías. Deus está procurando um homem quebrantado como Davi. Deus está procurando um homem, em terceiro lugar, chorão, como Jeremias. Você não faz ideia do poder da sua lágrima diante de Deus. Aquela madrugada que você chorou ao travesseiro, Ele viu. Aquela noite que você levantou e foi chorar no banheiro para ninguém perceber o seu pranto, Ele viu. Suas lágrimas na oração chegam à presença de Deus. Salmo 58, o salmista Davi diz assim: as minhas lágrimas estão todas postas, recolhidas no teu odre. Suas lágrimas não se perdem diante de Deus. Jeremias capítulo 9, o profeta Jeremias diz assim: quem dera que a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em fontes, e eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quantas vezes o que Deus está esperando para desencadear sobre nós milagres, avivamentos, é alguém que se coloque no seu altar para chorar. Vivemos uma geração que a igreja não chora mais. A ideia hoje é rir,
porque choro simboliza depressão, derrota, fracasso. Mas à luz da Bíblia, choro pode representar quebrantamento, rendição, contrição, e Deus valoriza crente que chora. Eu vou repetir porque ninguém ouviu. Deus valoriza crente que chora. E vou provar. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel tem uma visão. Ele vê alguns homens armados entrando em Jerusalém. E o Senhor diz aos homens armados, na visão de Ezequiel: matai homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai viver ninguém. Só que Ezequiel percebe que enquanto os homens armados entram em Jerusalém, aparece na visão um outro homem com um tintureiro na mão. E o Senhor então diz aos homens armados: esperem e aguardem, até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar. Depois matai o resto. Presta atenção: nenhuma praga prevalecerá enquanto houver alguém no altar chorando. Um homem chorão como Jeremias. Provoca de novo o vizinho, fala com ele, chora. Eu cresci na igreja e lembro de uma época que 2 elementos eram indispensáveis na mão de um cristão, e desculpa eu mencionar, sobretudo o assembleano, era tradição. Um assembleano não iria para a igreja jamais sem a sua Bíblia. Segundo, ele jamais esqueceria o lenço, porque quando ia para o culto a ideia era chorar. Hoje a gente traz na bolsa o celular, a maquiagem, trazemos tudo, menos o lenço. De vez em quando daqui de cima, eu vejo alguém usando a câmera do celular para retocar o batom. Raramente você vê alguém retirando o lenço da bolsa ou do bolso para enxugar as lágrimas. E eu quero declarar nesta noite que este é o tempo de a igreja voltar ao altar para chorar, porque as nossas lágrimas vão alcançar o trono da graça de Deus. Quarto lugar, Deus está procurando um homem obediente como Abraão. Alguém que simplesmente obedeça a sua ordem sem contestar, sem questionar, apenas siga. Gênesis capítulo de número 12 diz: o Senhor aparece a Abrão e diz assim: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 5 de Gênesis 12 diz assim: partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe ordenara. Ele não questiona Deus, nem quando Deus chega para ele e diz assim: toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, leva-o às montanhas de Moriá, e lá oferece-o a mim em holocausto.
Abraão não questiona, ele levanta e vai. Eu vivo numa geração tão poderosa, que de vez em quando eu ouço alguém dizer: levei Jeová no canto da parede. De vez em quando eu ouço alguém dizer: eu briguei com Jeová mesmo. Outro dia eu ouvi uma irmã dizendo assim: Jeová teve que me ouvir. Ora, Deus é Deus, soberano, eterno, que controla todas as coisas, que diz aos raios venham e eles vêm, e diz para os raios caiam e eles caem. O Deus que diz a relva brota e ela brota, depois diz murcha e ela murcha. O Deus cujos exércitos estão espalhados no universo. A Bíblia diz que ele faz dos seus ministros labaredas e do vento mensageiro. Ora, como posso eu desafiar a soberania daquele que conhece as estrelas pelo nome? Provoca o vizinho, fala com ele: obedece. Obedece. Deus mandou ir, vá. Deus mandou voltar, volte. Deus mandou sentar, senta. Deus mandou levantar, levanta. Deus mandou fazer, faz. Ele diz para não fazer, não faça. Aprenda a discernir a voz de Deus e obedecer. Quinto lugar, Deus está procurando um homem paciente como Jó. Olha para o irmão do seu lado, fala com ele assim: paciência. Nós não conhecemos paciência. Sobretudo a geração online. A geração que tem tudo na hora que quer. A geração que hoje não precisa ir no supermercado nem para fazer a feira mais. Eu entrei numa loja esses dias e vi uma geladeira, que eu até comentei, isso não é uma geladeira, isso é uma espaçonave. Na tela da geladeira você acessa o site do supermercado, faz a compra na porta da geladeira, lá você paga com o seu cartão e a feira chega em casa. Eu disse: isso aqui, querido, é o pico, é o topo, é o preço de um carro, mas está lá. Esta geração não tem tempo para ter paciência, porque ela não precisa mais entrar num restaurante para comer, ela come no drive-thru, pede pelo aplicativo, não vai mais ao banco pagar nada, resolve no celular. Os métodos mudaram, a tecnologia avançou, mas olha para mim por gentileza, o método de Deus ainda é o mesmo. Deus trabalha com você no passo do gado. Eu vou repetir porque só uns 10 ouviram. Deus trabalha com você no passo do gado. Não entendi, pastor, a história do passo do gado. É só ler a Bíblia. Quando Esaú encontra-se com Jacó e eles se perdoam e se realinham, Esaú diz assim: vai na frente agora, porque eu e os meus homens se protegeremos. Jacó, agora que tinha encontrado com Deus, estava marcado na perna, ele diz assim: Esaú, pode ir na frente, porque eu vou no passo do gado. Não se apresse, tenha calma. Deus ouviu, Ele está trabalhando. Deus não é surdo para não te ouvir. Tenha calma, o milagre vai acontecer. Você só tem que entender que toda vitória passa pelo teste do tempo. A vida é cíclica. A vida é cíclica.
E em cada ciclo da vida, Deus atua. Você não pode queimar etapas. E no dia que você queimar uma etapa e fugir da etapa que você não quer passar, ela vai te cercar lá na frente, em outro lugar, em outro endereço. Mas você vai ter que cumprir a matéria, fazer a prova para fechar o histórico. É por isso que de vez em quando Deus diz assim: volta pelo caminho de onde você veio. Não foi isso que ele fez com Elias? Volta pelo caminho de onde você veio. Por quê? Porque eu não te mandei vir para o deserto, eu te mandei ficar lá. Você fugiu por conta própria. Agora volta, porque no lugar de onde você veio ainda tem alguma coisa para você fazer. Sem magoar a pessoa do seu lado, diz para ele assim: tenha calma, vai acontecer, espera. Deus não dorme, Deus não dorme, aleluia. Quando você aprende o caminho da paciência, você desafia a inteligência do diabo. Eu acho que pelo menos no Antigo Testamento, ninguém deixou o diabo mais confuso do que Jó. Satanás ficou atordoado com Jó. Rouba camelo, mata a ovelha, sequestra boi, destrói jumenta, mata os meninos de Jó. E Jó cai de joelhos e diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Dá para entender? Depois Jó é acometido de furunculose estafilocócica generalizada. Seu corpo estoura em tumores purulentos. Sua mulher, sem entender, desvia. Seus amigos, sem entender, lhe acusam. E quando Jó percebe que vai morrer, ele diz: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Não tem como o diabo entender Jó. E quando os amigos estão discursando com ele, e lhe desafiando, e lhe afrontando, Jó diz: eu sei de uma coisa que vocês não sabem. E alguém olha para ele, mal cheiroso, fedido, podre, como você está. O que é que você sabe? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Dê glória a Deus, faça barulho, celebre ao Senhor, tenha paciência. Vou terminar. Penúltimo lugar, Deus está procurando alguém íntimo como Moisés. Alguém que busque com ele intimidade, como Moisés buscou. É preciso entender que Deus não está lá preocupado com pungência, poderio, império, influência. Deus está querendo gente que permaneça com ele na tenda, gente com quem ele possa falar, gente com quem ele possa se comunicar. É por isso que você não entende como é que alguém tão simples é tão usado por Deus. A questão está na intimidade. Por que essa pessoa se converteu agora e já está nesse patamar?
A questão é intimidade. Por que Deus usa A ou B? Porque Ele está procurando alguém que queira ficar na tenda. Dê tempo, tome tempo, tenha tempo, concentre tempo em ficar com Deus. Fale menos com a multidão e fale mais com Deus. Êxodo 33, versículo 11 diz que o Senhor falava a Moisés face a face. E é interessante que eu pensava que face a face era frente a frente. Face a face é literalmente boca a boca. Significa que a boca de Deus vinha na boca de Moisés, e o Senhor soprava em Moisés a sua revelação. A expressão ali é entendida por um bombeiro, respiração boca a boca. Era Deus entrando em Moisés com o vento da sua presença. Estava lendo sobre intimidade, pesquisando sobre intimidade, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Vem aqui um pastor, não tão grande, por favor. O que significa Enoque andar com Deus? Eu pensava que Enoque andar com Deus era isso aqui: Enoque e Deus caminhando lado a lado. Quando você pega o texto ao pé da letra, você vai perceber, pode arranhar o sapato, que andar com Deus ali é isso aqui, ó. Enoque subia no pé de Deus, e Deus transportava Enoque, de modo que Enoque não ia para onde queria, mas para onde Deus o levava. Intimidade é o que Deus está querendo ter contigo. Deus quer se relacionar contigo além do templo. Deus quer se relacionar contigo além do público, além do púlpito. Ele quer se relacionar contigo na intimidade. Quer falar com você, quer ministrar o teu coração. E quando você tem intimidade, as pessoas estão esperando você falar, você responder, você fazer, você agir, você reagir. E Deus está dizendo: fica escondido atrás da floresta dos balsameiros até eu te dar o meu sinal. Ninguém entende, mas Deus tem a sua forma de trabalhar com os íntimos. Provoca o vizinho e fala com ele: seja íntimo de Deus. E para terminar, Deus procura um homem comprometido com o reino, como Jesus. Comprometido com o reino, como Jesus. Nada atraía Jesus entre os homens. Tentaram fazê-lo rei, ele não quis. Pedro tentou convencê-lo a poupar a sua própria vida, ele repreendeu a Pedro. Tentaram fazê-lo fugir, ele enfrentou. Não negociou com os fariseus, não se curvou aos saduceus, não fez a vontade de Pilatos e Herodes, nem atendeu os caprichos do diabo no deserto. Por quê? Porque sua meta era: faça-se a tua vontade e não a minha. Sua pregação era: o reino de Deus está próximo, é chegado. Quando chega na sinagoga em Nazaré, sua mensagem é: hoje se cumpre esta palavra.
Jesus não estava na terra como plano B de Deus. Jesus não foi a medida desesperada de um Deus agoniado com a queda de Adão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz que Cristo Jesus nos salvou pelo seu propósito eterno, desde a fundação do mundo. Já estava previsto. Atos 2:23 diz, Pedro prega e diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ei, quando Adão pecou, Jesus já havia sido oferecido. Jesus não foi oferecido depois que Adão cai. Antes de Adão ser criado, a divindade já havia oferecido Jesus para a nossa salvação. Quando o profeta Amós traz a sua profecia messiânica, e ele está falando de Jesus, ele diz: porque o meu rosto é como uma rocha, e o meu queixo como uma pedra, para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, ninguém iria dissuadir Jesus do seu propósito. Eu comecei a elaborar uma mensagem hoje, um meu esboço para ministrar para vocês sobre chamado e propósito, baseado numa apresentação teatral que ontem teve aqui na vigília de jovens. Jesus sabia seu chamado, sabia seu propósito, e nada o desviou da missão para a qual ele fora enviado. Deus está procurando um homem que se comprometa com o seu reino a tal ponto que nenhuma vantagem, oportunidade mude o seu foco de cumprir a sua missão. Provoca seu vizinho e diz para ele: você tem uma missão. Se comprometa com o reino de Deus, se envolva com o reino de Deus. As pessoas estão confundindo o reino de Deus com o reino dos homens. Mas Jesus diz em Lucas 17, 20 e 21: acerca do reino de Deus não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Se comprometa com o reino de Deus. Declare para Deus: eis-me aqui. Me envolve com o teu propósito. É claro que no reino você vai enfrentar os embates do reino das trevas, mas você estará vestido da couraça de Deus, e Ele te cobrirá com o sangue de Jesus. Fica de pé, por favor. Agora dá uma olhadinha no vizinho e fala com ele assim: é com você que Deus está contando. É com você que Deus está contando. Deus conta contigo. Aí você diz assim: ah, pastor, eu não tenho condição nenhuma. Deixa Deus usar você onde você está. Deixa Deus usar você onde você foi estabelecido. Você pode dizer: não tenho mais idade. E quem disse que Deus é diretor de INSS? Você pode dizer: eu não tenho formação acadêmica. E eu vou te dizer: quem te disse que Deus é reitor de universidade? Ele quer usar você. Se coloque diante dele, que todo equipamento necessário para você ser usado, ele vai fazer chegar até você, porque o Deus que chama, proporciona a capacitação. Ele vai
te aparelhar para o que Ele pretende, vai te alinhar para o que Ele deseja. Apenas se disponha, apenas diga: eis-me aqui. Ore comigo agora. Retire suas fraquezas da questão, suas limitações, porque Deus não está condicionado a nada disso. Apenas diga: eis-me aqui. Não argumente com Deus a sua história, porque Deus já conhece a sua história. Apenas diga: eis-me aqui. Ele não te escolheu condicionado a você, Ele nos escolheu apesar de nós. Então ore comigo agora e diz para o Senhor: eu quero ser usado por Ti, eu quero estar no Teu propósito, eu quero a Tua unção na minha vida. Pai, Tua palavra foi pregada, aplica esta palavra no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Não é por nós, não é baseado em nós, porque se fosse baseado em nós, não seríamos salvos. É em Ti, Senhor, é por Ti, é por Tua causa. E o Senhor, na sua grandeza e misericórdia, nos escolheu, nos encontrou e nos chamou. Agora, Senhor, nos capacita, nos usa, nos reveste. Eu peço que nesta noite, Senhor, a Tua igreja seja tocada pelo vento da Tua plenitude, que os corações agora sejam envolvidos na Tua presença, que a Tua palavra, que pode penetrar até as juntas e medulas e fazer a divisão da alma e do espírito, esta palavra encontre guarida no interior do Teu servo. Espírito Santo, começa a mover o Teu povo agora com renovo, começa a mover o Teu povo agora com quebrantamento, começa a mover o Teu povo agora com línguas espirituais. Que o nosso coração seja movido pela Tua presença, no nome de Jesus. Se não for pedir demais, esse é o momento de você estender a sua mão e orar pela pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar nela se você não a conhece, se você não tem afinidade, mas estenda a sua mão e ore por ela agora. E diz para Deus: alcança o mais íntimo do meu irmão, alcança o mais íntimo da minha irmã, move o coração do Teu servo, da Tua serva, com a Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Move as águas, Senhor, move o Teu braço poderoso. Agora estenda as suas mãos aos céus em direção à sua casa, em direção à sua casa, e comece a declarar que caia por terra toda seta do diabo, toda abordagem do maligno, que caia por terra toda palavra de maldição, toda ordem contrária acerca da sua casa, da sua família, da sua vida, toda maldição lançada contra os seus filhos. Aleluia, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Comece a dirigir uma oração de batalha espiritual agora, contra toda mandinga do maligno, contra todo despacho deixado na porta da sua loja, da sua casa, no portão da sua casa, na frente do seu trabalho. Comece agora a repreender na autoridade do nome de Jesus.
Eu disse hoje pela manhã aqui que a autoridade de Deus não está à disposição de um homem, está à disposição da igreja. A autoridade é da igreja. Estudamos hoje aqui sobre espíritos de adivinhação, de necromancia, de quiromancia, de invocação de mortos. E nós estamos declarando agora que o espírito de Pitom, que a serpente enganosa da vidência, da mentira, caia por terra, e a vitória de Deus seja liberada sobre a sua vida, para a glória de Deus. Clame e declare agora em nome de Jesus, dizendo: a minha vida é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Diga isso: a minha vida é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Declare, 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 declare. Cadeias cairão por terra, o céu de bronze será dissolvido, a nuvem negra será dispersa, e milagres começam a ser liberados sobre você. Só quem crê e se apodera, comece a dar glória a Deus, aplauda ao Senhor e glorifique o nome.